Olá! Então agora eu gostaria de entregar para você as respostas de uma pesquisa que eu enviei para você e para muitas outras pessoas. Alguns responderam, muito poucos responderam, outros não responderam. No entanto, mesmo aqueles que não responderam, eu vou estar enviando para você as respostas de uma pesquisa sobre as tendências da área de gestão de pessoas, do que você, que é um gestor de pessoas, que é um empresário, pensa aí para o ano de 2018. Então a primeira pergunta era: qual cargo você ocupa na empresa? E aí a gente encontrou aqui, não é? Então nós temos aqui praticamente gerente de recursos humanos, 38,5%, né? Um pouco mais de um terço das pessoas. 53,8% são coordenadores ou analista da área de RH em treinamento e desenvolvimento, certo? E 7,7% são gerentes de T&D. Vamos lá, tem um segundo aqui. O segundo é: você é responsável pelo planejamento de T&D na sua empresa? Então, 53,8% disseram que sim, né, que é o principal responsável, e 46,2% que sim, juntamente com os outros profissionais. Então, todas as pessoas que responderam estão de uma forma direta ou indireta, né, trabalhando sozinhas ou em equipe, no desenvolvimento, no planejamento para o próximo ano na área de T&D. Aqui também. Em 2018, qual a tendência de investimentos em T&D de pessoas aí na sua empresa? Então, assim, treinamento e desenvolvimento, qual é a tendência? A gente sabe que do ano de 2017, a gente teve assim uma estagnação, o pessoal deu uma trégua, parou um pouquinho de investir pesado em recursos humanos. Como é que vai ser 2018? Então, o azul aqui, né, 58,3% vão manter em relação a 2017. Então não tem muita gente otimista por aí. O pessoal está pensando em manter a mesma coisa. O vermelho a diminuir, né, é um percentual bem pequeno, não aparece aqui, né, mas 58, 60 para mais 30, ele dá mais ou menos uns 10% das pessoas que talvez vai diminuir o investimento, são os pessimistas. E 33, um terço, né? Exatamente um terço das pessoas está pensando em aumentar. Então aqui tem uma luz no fim do túnel que a gente acredita que pode dar um resultado bem legal. Próximo: qual o investimento médio anual por treinando previsto para 2018? Então assim, quase metade, né? 46% estão dizendo aqui que é abaixo de R$1.000 por pessoa. Então é um investimento relativamente baixo, né, para uma empresa. A gente tem que considerar que no Brasil as empresas investem uma média entre R$4.500 a R$5.000 por pessoa, né? Então assim, quase metade está pensando em investir menos de R$1.000. Importante também saber que essa pesquisa aqui ela é feita com empresas que são os meus clientes. Todas elas estão situadas na região sul do Brasil, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Também, então, aqui nós temos 15% das pessoas que responderam dizendo que é entre R$1.000 e R$3.000. Então já é um valor um pouquinho maior. Entre R$3.000 e R$5.000 dá para ver ali que tem mais ou menos um pouquinho menos de 10%, talvez aqui uns 7% das empresas, e 30%, quase um terço, acima de R$5.000. Ou seja, nós temos algumas empresas que estão na média de investimentos do que o restante do país faz, né? Principalmente centro do país, sudeste do país. E a grande maioria investindo abaixo, né? Investimento de treinamento e desenvolvimento abaixo da média. Você já está elaborando seu planejamento para 2018 neste momento? Então a pesquisa aconteceu agora no mês de outubro, então você veja que 61,5% estão ainda elaborando, talvez já se encerrando, mas em andamento o processo de planejamento para o ano que vem. Sim, já está planejado 30%, então um terço quase também das empresas já estão com seu planejamento pronto para o próximo ano. E 7,7% ainda não está planejando, né? Então uma parcela muito pequena, agora em finalzinho de outubro, quase início de novembro, ainda não começou a planejar, tá certo? Qual o tamanho do quadro de funcionários da sua empresa? Então vejam só, né? O quadro de pessoas das empresas que eu fiz a pesquisa aqui, 61% são empresas com mais de 1.000 funcionários. Então são empresas representativas, que tem bastante gente trabalhando, que tem provavelmente uma estrutura de gestão, que tem estratégia, né? Depois, nós temos aqui um percentual aproximadamente de 7% que é entre 500 e 1.000. Né?
Aí nós temos entre 200 e 500 funcionários 23%, então uma parcela bem significativa, e 7%, 7,7% de menos de 200 funcionários. Então as empresas menores também participaram aqui deste projeto, dessa pesquisa. Qual o percentual de pessoas que serão treinadas formalmente em 2018? Então vamos começar ali, 100%, né, da equipe é aqui 15,4% das empresas. Então assim, uma parcela relativamente pequena que vai proporcionar um treinamento para todo o quadro. Entre 80% e 100% das pessoas que serão treinadas representa 23,1% das empresas. Um pouquinho maior, né, que vai fazer o treinamento. Entre 50% e 80% é a grande maioria, ou seja, as empresas, 46% delas, vão treinar entre 50% e 80% do seu quadro. Então, uma boa parcela das pessoas na empresa não vai ser treinado. E menos de 50% do quadro de funcionários representa 15% das pessoas, das empresas que não vão fazer treinamento para 50%. Então isso é preocupante, a gente precisa parar para pensar, né? Será que vale a pena tocar o negócio sem preparar as pessoas? Será que os resultados aparecem? Aí outra coisa aqui, ó. Quais são as duas áreas que terão maior investimento em TAD em 2018? Né? Então assim, ó, lideranças, disparado, né, 61%, então assim, muito foco em treinamento de lideranças. Depois os líderes potenciais, né, ou seja, o grande enfoque aqui é treinar as lideranças, né, que já são gerentes, diretores, coordenadores, os líderes potenciais, até mesmo para substituição, para crescimento da empresa. Depois as equipes administrativas, né, depois vem aqui as equipes de produção, equipe comercial e equipe administrativa, com um destaque, né, para as equipes de produção e comercial, que logo após os líderes, né, a formação de lideranças, se foca muito o treinamento para a produção e para as equipes comerciais. Equipes administrativas ainda tem 23% das empresas que pretendem treinar e liderança interna e equipe de atendimento, né, muito pouco, praticamente insignificante o treinamento aqui. Ok? Quais as formas de abordagem que você pretende aplicar para a T&D? Então, assim, a forma de abordagem, evento presencial, 100%. Então, ainda predomina muito, né, o olho no olho, né, fazer um treinamento presencial, encontrar a pessoa, conversar com as pessoas, agendar um evento. Né? O EAD, muito pouco, 15%, né, ou seja, a gente ainda não tem muito a cultura, principalmente aqui no sul do Brasil, do ensino à distância. Talvez exista aqui um medo, né, uma certa resistência. O blended learning, né, que é juntar o presencial com outras maneiras, com coaching, com mentoring, com ensino à distância, com um jogo, né, com alguma atividade que faça com que a pessoa aprenda de outras formas. Também 15% a gente percebe que ainda é um certo mito, né, trabalhar nesta modalidade diferente. Coaching e mentoring, 38,5%. Acredito que as pessoas estão começando a abrir um pouco, né, a cabeça no sentido de trazer o coaching, trazer o mentoring, e muitas vezes talvez fazer isso até internamente com os próprios gerentes da empresa, fazendo aconselhamento, dando direcionamento, trabalhando um pouquinho modalidade de coaching. Né? Coaching ou mentoring online, praticamente ninguém. E no próprio local de trabalho, 23%. Então aqui chama muita atenção, né, que praticamente ninguém vai colocar na sua estratégia fazer um trabalho de coaching ou mentoring à distância. Isto é assustador, porque isto está acontecendo de uma maneira muito forte no mundo inteiro e muito forte já aqui no centro do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né, inclusive no Nordeste, com muitas cidades já trabalhando. O profissional tira ali meia hora, acessa o Skype ou então outra forma de fazer uma tele e conversa com seu coach, conversa com seu mentor, muitas vezes estando lá do outro lado do país. Eu mesmo tenho atendido pessoas do centro do país e, infelizmente, nessa pesquisa a gente percebe que ainda não deu para acordar nesse sentido. Na sua opinião, em 2018, sua empresa irá utilizar mais a tecnologia da informação na área de T&D? Né? Então, sim, vamos utilizar intensamente, 18%. Percentual bom. Né? A tecnologia da informação, a inteligência artificial é muito importante e vai ser necessário para os próximos dias, não é anos. Né?
Amanhã você tem que trazer mais tecnologia para o seu projeto de recursos humanos, gestão de pessoas por aí, tá certo? 54,5%, sim, vamos utilizar moderadamente, ou seja, tem uma luz no fim do túnel. As empresas vão estar preparando, né, testando, incentivando as pessoas a utilizarem a tecnologia da informação nos próximos anos. Porém, eu fico um pouco decepcionado. 27,3% não, ainda não vamos utilizar em 2018. Né? Que mundo estão essas empresas, essas pessoas que ainda não vão utilizar a tecnologia da informação para o desenvolvimento, né, nas estratégias de T&D, na área de T&D? Não dá para tocar negócio sem pensar em utilizar a tecnologia da informação a nosso favor, tá certo? E depois, os instrutores, facilitadores, mentores ou coaches serão, né, 92,3%, alguns terceiros e outros facilitadores. E os 7,7%, né, uma parcela um pouquinho menor, totalmente interno, profissionais da própria empresa. Então a grande maioria aqui vai estar utilizando alguns profissionais internos, alguns profissionais terceiros e alguns ainda mantendo só o desenvolvimento com pessoas internas, fechados para o mercado externo. Quantas horas ano de treinamento em média cada profissional irá receber em 2018? Então de 0 a 100 horas é 1/3. Aliás, de 0 a 10 horas, desculpa. De 0 a 10 horas, 1/3. De 11 a 20 horas, 25%. Depois, de 21 a 30 horas, também mais 1/3, certo? E de 41 a 50 horas, 8,3%. Então quer dizer o seguinte, está bem distribuído, né? De 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30 e tem uma pequena parcela que vai fazer de 31 a 40 horas. E aí a gente vê, talvez, o grande enfoque, a grande importância que as empresas estão dando para tirar um tempo para colocar as pessoas, né, em contato com novos conhecimentos, com novas tecnologias, para desenvolver novas habilidades e, enfim, que consequentemente vai aumentar o valor, né, do seu projeto, do seu trabalho, do seu produto para o seu cliente final. Isso é muito importante. E aí tem uma última pergunta que é: como vocês medem os resultados dos programas de T&D? A grande maioria, avaliações de reação, né? Algumas com avaliações e testes, né? Avaliação de reação com 84% e metade, né? 53,8% com avaliações e testes, ou seja, faz a prova, vê se a pessoa aprendeu efetivamente, né? Aplicabilidade prática, 38%, e o impacto nos negócios, ou seja, se você fez o treinamento, se fez um projeto de coaching, de mentoring, né, um projeto de blended e efetivamente se deu resultado, se aumentaram as vendas, se reduziram os custos, se aumentou a agilidade, se melhoraram os conflitos e tal, né? Então era isso. Eu quero agradecer muito as pessoas que responderam e aquele que não respondeu, aproveita, dá uma olhada, vê uma tendência, quem sabe, revisa a sua estratégia, pega aquilo que foi útil daqui e faz uma bela reflexão. Um grande abraço e bom proveito.